que nós tivemos no dia de hoje, confirmação de novas vendas de exportação para os chineses, ultrapassando a marca de 115 mil toneladas de soja para a China, somente no dia de hoje. Isso dá aí cerca de 4 milhões e 200 mil bushels, que é a medida que é utilizada nos Estados Unidos, traduzindo aqui para uma medida que é mais usada no Brasil, em toneladas, 115.116 toneladas que foram vendidas para os chineses. Muita expectativa para o dia de hoje, não há dúvidas, porque hoje é o dia do relatório de oferta e demanda. Esse relatório é muito importante porque ele mexe com os preços, impacta nos negócios em todos os lugares. A percepção do Agricultura BR é que todas as situações que nós temos hoje, que vão apontando para a soja nos Estados Unidos, vão mostrando uma certa tranquilidade para esse procedimento de colheita. Mostra que os americanos, inclusive, e a expectativa do mercado, já vou mostrar para quem está em casa, é que os americanos têm uma produção ainda maior que esses 114 milhões de toneladas que foram estimadas em setembro. Entretanto, já tem aqui alguns meses, pelo menos uns 2 meses, que a Agricultura BR está dizendo o seguinte, que não está bem resolvido. Esse é o posicionamento do programa. Ainda não está bem resolvido esse cenário para a soja. Por quê? Alguns motivos, eu vou apontar 3. Primeiro, a demanda é muito forte. Então, antes de se falar de uma derrocada geral para os valores negociados em Chicago, é importante lembrar que a demanda é extremamente elevada por soja na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, principalmente, porque é onde tem soja neste momento. Um outro elemento também muito importante de se ressaltar é que os Estados Unidos precisam concluir essa colheita. E outra, não tem nada resolvido na América do Sul. Há muita coisa para acontecer no Brasil, na Argentina e até mesmo no Paraguai. É por isso que nós vamos mostrar agora dados que são apurados junto aos operadores de mercado norte-americanos e que mostram o posicionamento deles, a expectativa desses operadores de mercado para logo mais. Neste momento, faltam 45 minutos para que esse relatório seja divulgado. Esse é um relatório que mexe com o mercado no mundo todo e quem acompanha a Agricultura BR, quem está no canal do Boi, sabe antes, porque nós apresentamos mesmo antes de todo mundo e você tem todos esses impactos de mercado em um dia que é feriado no Brasil, há uma preparação bem melhor para o produtor rural aqui do país. Então você acompanha comigo agora a expectativa de mercado para o que será divulgado hoje em relação à produção norte-americana de soja. Pode soltar o gráfico na tela, você vê aqui que nós temos aqui as expectativas. Em relação à mínima esperada pelo mercado hoje, 113 milhões de toneladas é a mínima esperada pelo mercado. O que o mercado está sinalizando? Que não deve ter recuo. Aliás, essa possibilidade de recuar a expectativa de produção de soja nos Estados Unidos pode esquecer. Isso não vai ocorrer. Ela vai, no mínimo, vir naquilo que já estava registrando em setembro. Por que nós dizemos isso com tanta tranquilidade? A máxima esperada por esses operadores chegam a 118 milhões e 400 mil toneladas de soja. E a mediana, que normalmente é onde acaba sendo confirmado esses números, está em 116 milhões e 700 mil toneladas. Então vamos trabalhar primeiramente com esse número de 116 milhões e 700 mil toneladas, pode deixar o gráfico na tela. É o do meio aqui, o verde médio, 116 milhões e 700 mil toneladas. Veja a coluna em amarelo. A coluna em amarelo mostra essa expectativa em setembro, 114 milhões 330 mil toneladas de soja. Portanto, se acontecer aquilo, que é a média, é aquilo que é o esperado, seria razoável acontecer tal coisa, nós teríamos os norte-americanos ampliando a sua expectativa de produção na temporada 16-17 em pouco mais de 2 milhões de toneladas. Isso seria um registro muito claro que a colheita e os trabalhos de campo nos Estados Unidos vêm muito bem e que essa safra norte-americana de soja é mais do que recorde. Ela chega a números realmente históricos e difíceis de serem batidos, porque tudo, aparentemente, vai dando certo por lá. Bom, se tem uma produção que pode ser ampliada, podemos dizer também que os estoques e outros elementos também vão se alterar. Em relação aos estoques, não há dúvida, os estoques ficarão maiores para os norte-americanos quando eu falo a respeito de soja. É o que a Agricultura BR mostra agora, porque estoque de soja é sempre algo que traz pressão negativa sobre o mercado, quando está grande, evidentemente. Observe os últimos números e a expectativa do mercado. Aqui nós temos uma coluna a mais, porque nós vamos mostrar o que se tinha de estoque na temporada 15-16.
2016. Olha só, expectativa mínima para hoje, 8.860.000 toneladas. Outra expectativa que dificilmente se confirma. Por quê? Porque se vai aumentar, não há dúvidas que há um aumento na produção norte-americana, então certamente os estoques se ampliam também. Média, onde deve ser confirmado o dia de hoje, 11.300.000 toneladas de soja. Máxima esperada pelo mercado, 12.920.000 toneladas de soja. Portanto, aqui nós temos as três variáveis que podem ocorrer no dia de hoje. Nós estamos aqui apontando que provavelmente deve ser um número mais parecido com a média, 11.300.000 toneladas. Se vier 11.300.000 toneladas, olha no gráfico, pode deixar o gráfico na tela. Se vier um número de 11.300.000 toneladas de soja, olha só, compare a coluna média com a coluna amarela. Se vier, nós vamos ter aí mais de 1 milhão, cerca de 1.400.000 toneladas a mais estocadas de soja nos Estados Unidos. Se comparar então com o encerramento da temporada 15/16, nós vamos ter aí já um número que se aproxima do dobro do encerramento da safra passada. Safra passada estava em 5.360.000 toneladas. Se os estoques vierem para 11.300.000 toneladas, nós vamos ter praticamente o dobro daquilo que se tinha estocado entre um final de safra para outro final de safra. É claro que esse é o principal posicionamento que pode trazer impactos negativos para o mercado internacional da soja, principalmente em relação aos Estados Unidos, Brasil e Argentina. É por isso que tem que ter muita atenção. Esses dados são deles, mas esses dados, eles influenciam no bolso e no mercado de cada um do país, no bolso de cada produtor aqui do Brasil. Você não tenha dúvida nenhuma a respeito disso.